gente, hoje o nosso primeiro podcast e eu tenho a honra de receber, na verdade é ele que está recebendo a gente na casa dele, né? José Francisco, nosso amigo de longas datas e enfermeiro, já foi secretário de saúde. E hoje a gente vai iniciando nosso primeiro podcast do Malagueta Notícia, que é o Em Casa Pode. Em Casa Pode, pode tudo, né? Pode quase tudo, né? E a ideia é justamente essa. Como vocês podem ver, é diferente. Não é em estúdio. O Zé recebeu a gente aqui na casa dele, a gente está na cozinha da casa. Tem até milho, olha que legal. Eu cheguei aqui, tinha um milhozinho, vamos já comer esse milho. Mas antes, para iniciar, o Zé já faz alguns dias que eu venho tentando convencer ele para ele me dar essa entrevista. Aí quando eu tive a ideia do podcast, aí eu chamei, abusei ele muito, ele disse que ia, e eu mandei fazer uma caneca bem bacana aí para ele, que ele disse que já vai tomar uma cerveja nela. Daqui a pouco. A caneca do Alan, né? Tinha do Jô, agora é do Alan. Exatamente. Daqui a Zé, pouco. cara, obrigado. Tá aí, ó, em casa pode. Bacana. Caríssimo essas canecas. Dinheiro do mundo todo. O orçamento do Malagueta foi todinho embora, só nelas. Zé, cara, obrigado. Por nada. Você sabe muito bem que a casa sempre esteve aberta para vocês. Você disse. Para você, principalmente, que me conhece de longa data, né? Não é de hoje, né, Zé? Não é de hoje, não. Que a gente fala da vida do povo. Aí tendo uma oportunidade, a gente já fala por nada. E tendo uma oportunidade gravando pro pessoal ver, aí fica melhor ainda. Com certeza. E Zé, vamos começar, cara. Começar do começo. Tu é enfermeiro de formação. Enfermeiro de formação, fiz agora, fevereiro para março de 2022, fiz 20 anos de formado. 20 anos? 20 anos, já faço conta, já sofri um bocado, já vi um bocado. Eu até digo, eu estava comentando alguns dias atrás aí que algumas pessoas criticam a situação da saúde que está na nossa região hoje, mas pior há 20 anos atrás, né? A gente, quando eu formei, eu lembro que na época aqui no município só tinha 4 enfermeiros, né? Delma, Gladstone, Flávia e o Adriano, né? E eu cheguei um pouco depois de mim veio Kelma, veio um monte de gente, né? Veio depois aqui e a gente, com uns 5 enfermeiros que tinha aqui, a gente conseguia fazer a saúde do município, né? Era uma outra situação, era um outro modelo, era uma outra gestão, né? Mas conseguia se fazer, né? Eu até brinco, a primeira equipe de PSF que eu trabalhei, que é o Programa de Saúde da Família, foi a equipe do bairro São José. E o bairro São José, poucas pessoas queriam trabalhar lá na época. Acho que talvez você deva lembrar, no tempo que até pedágio você cobrava ali na entrada. Sim, lembro. A equipe que tinha na época era o Dr. Adriano, era o médico que tinha na equipe, eu como enfermeiro e a doutora Liliana como odontóloga. Nós somos do tempo ainda que a gente botava uma caixinha de isopor nas costas e ia vacinar menino no manjilim. Sim, eu lembro como era. Situação bem diferenciada do que é hoje, né? Cara, é interessante isso aí, tu tocou no ponto, e eu vinha, para mim vir agora para tua casa, eu vinha pensando nisso, de te fazer essas perguntas, e lembrando, cara, naquele tempo era pouco profissional que tinha, não era? Pouco. Depois deu aquele boom que todo mundo queria fazer enfermagem, aí também lotou, a cidade inflamou, que a gente viu amigos nossos formados indo para outros estados para trabalhar, né? O que houve com a enfermagem, na realidade, foi o que houve também com o direito, que é o que está acontecendo, que eu vejo hoje que está acontecendo com a medicina. Tinham poucos profissionais, o salário era muito mais valorizado do que o que é hoje. Ontem a gente estava numa reunião aqui no município, e eu comentei com alguns colegas que o primeiro salário que eu recebi em 2002 foi R$ 2.500, equivalia na época em torno de 10, 12 salários mínimos. Tu já pensou? Né? E aí o pessoal criou aquele cresceu os olhos para cima, correram para a situação, lei da oferta e da procura, começou a aparecer meio mundo de profissional, o salário não acompanhou o ritmo, né? Foi caindo, infelizmente hoje a gente vê algumas situações que não é de hoje, já é de um certo tempo, que se paga muito pouco profissional, se ele não tiver 2, 3 empregos, se ele não tiver um concurso, né, o contrato acaba sendo bem desvalorizado. Hoje um técnico ganha o quê? Eu creio que aqui hoje deva estar em torno de 1.400, 1.500. O enfermeiro deve estar em torno de 1.600, 1.800, mais ou menos, 2.000.
se ele pegar alguma das funções que tem uma gratificação melhor. Né? Cara, E isso, mesmo assim é muito pouco, no né? contrato, no caso, né? É muito pouco, né? Muito pouco. Porque se a gente for analisar, o enfermeiro trabalha bem mais do que um médico hoje, Não, dentro e o que é de um pior, plantão, dentro... o que é pior é que a situação não está muito diferenciada. Você sabe muito bem que eu participei da gestão do prefeito Juran, né, Sim. desde o primeiro dia, e eu me recordo que na época se pagava, o preço que se pagava no plantão, que se pagou no plantão do mês de janeiro de 2013, é o mesmo valor que está sendo pago hoje, praticamente 10 anos depois, do médico. Cara, que Então, doido. assim, está caminhando para uma situação muito semelhante, porque a gente, quantos amigos nossos que a gente não conhece aí que estão fazendo medicina, que fizeram medicina fora, né? Tem uma porrada de gente A gente aí. contava, há 20 anos, você contava no dedo, era o doutor Milton, o doutor Vilmar, o doutor Pedro, o doutor Joaquim, Adriano. Hoje em dia você pode arrumar dedo para poder contar a quantidade de profissionais. Tem muita gente. E isso aí aconteceu com a enfermagem, aconteceu com o bioquímico, com a farmacêutico, com o advogado, e aí com todas as profissões houve essa saturação de profissionais e, por consequência, uma redução no salário. O valor dá uma caída. É. Cara, que coisa. Nesse meio tempo aí também tu trabalhou na Santa Filomena. Nesse meio tempo eu trabalhei, vamos lá, ordem. Presidente Duda Dom Pedro, São Antônio dos Lopes, Santa Filomena durante 7 anos, os 8 anos de gestão do Juran e continuo aqui porque estou efetivo no município, né? Mas assim, onde eu quero chegar, lá na Santa Filomena tu foi secretário. Secretário, durante 7 anos. 7 anos. 7 anos. Lá foi a primeira vez que tu pegou o cargo de secretário? Foi. Peguei nu e cru e eu nunca esqueço de uma frase que eu escutei do doutor Ricardo Murat, que a gente foi, todo começo de mandato você vai com apoio atrás de dinheiro, né? E o Ricardo Murat com aquela educação que ele deu. O famoso Mourão de Canto, ele disse, bote na sua cabeça uma coisa, não existe dinheiro novo. Se eu lhe arrumar 20 mil, eu vou ter que arrancar 20 mil de outro lugar. E as pessoas... E isso para mim foi uma lição, porque às vezes eu vejo, durante o período de política, prefeito, vereador, deputado, subindo em cima de um palanque, governador, e dizer assim, eu vou abrir posto de saúde, eu vou abrir não sei o quê. Para abrir, está tirando de algum canto. Vai faltar em algum lugar. Vai faltar, e não é só assim, eu quero abrir. A coisa é muito sistemática. A gente vê muito, tá no palanque prometendo rios e fundos aí. Quando chega, não pega para capar, o negócio é diferente. O meu avô, o senhor Altino Gomes da Costa, um dos primeiros moradores do Presidente Dutra, ele dizia uma frase que diz que político promete como sem falta e falta como sem dúvida. Então ele em cima de um palanque, né, ele promete e assim, as pessoas às vezes por falta de conhecimento acabam se deixando levar. Né? Só para ter uma ideia, tanta coisa difícil, quando houve a ampliação da quantidade de equipes de PSF aqui no município, que é os famosos postinhos que a gente tem aqui, nós tínhamos 11, quando a gente assumiu em 2013. E muita batalha, muita viagem que nós fizemos para São Luís, a doutora Liliana, eu, o Clailson quando foi secretário, o Aristeu também, e a gente conseguiu subir para 22 praticamente 5, 6 anos depois de começar a pedir. Ou seja, não é só dizer assim, eu quero e vai fazer. Não é do jeito que Não é bem facinho. Zé, como foi essa experiência a princípio lá na Santa Filomena como secretário? Um desafio grande, porque município pequeno porte, verba pequena. Em 2009, o governo do estado fez um acordo entre os municípios chamado de pactuação. O município de Tuntum ficou sendo o município da Regional de Saúde aqui. Só que a gente sabe, e o Juran inclusive dizia muito isso, não adianta você teimar com uma ambulância que chega aqui no hospital, vindo de São Domingos, da Santa Filomena, porque o cara passando na porta de um hospital, aqui no Materno, por exemplo, ele tendo a chance de encostar e arriscar para poder salvar uma vida, ele não vai até Tuntum. Então, na época, Tuntum recebia a verba, mas o ônus e a carga ficavam em cima de quem? Do município de confusão vinha para cá, o povo doente, brigando. A Terezinha Cruz, ela era secretária aqui, e embora a gente tivesse posições políticas diferentes, graças a Deus nunca criei atrito com ninguém em relação a isso, mas eu
cansamos, ela cansou de nos ajudar em relação a isso. A gente com paciente com gestante, com paciente grave, a gente dizia, Terezinha, tá passando por aí, vai encostar. Encostava onde era o Biné Soares, né? Sim, era lá. E aí, em 2009, a gente teve um grande avanço aqui na região, que foi a implantação do Socorrão. Sim. Socorrão, ele deu uma desafogada. Não, ele não só desafogou, ele salvou muita vida. Salvou muitas vidas, na realidade, porque eu me recordo que teve um acidente aqui, no tempo que eu trabalhava no município, aqui no caminho de Graçaranha, e eu morava ali na 28, né, e o hospital que a gente tinha aqui era o Adrian, que é onde hoje é a Escola Cristã Evangélica. Sim. E na época foi um acidente com 2 veículos, e na época saíram ligando para a residência dos enfermeiros, dos médicos, para dar assistência a esse tanto de gente. E assim, quando a gente entrou lá ali na urgência, estava aquele caos, era meio correndo para um lado, correndo para o outro, 5, 6 pessoas feridas dentro de uma urgência de um hospital, talvez do tamanho dessa cozinha aqui, mais ou menos, né? E o Socorrão não, ele hoje ele começou meio que nas pressas, mas hoje ele se consolidou, né? E a gente tem até alguns colegas nossos que você chega hoje num plantão, você tem um Pedro, você tem um Walker da vida, passa uma segurança, né? Porque Sim. eles praticamente ajudaram eu até brinco que acho que o Walker ajudou a fazer o reboco daquele hospital. Porque já tá lá um tempão, né? Já tá lá um tempão e assim, aprendeu a trabalhar, sabe como é que o trâmite da coisa funciona. E eu particularmente tem uma semana eu passei por uma situação de urgência, graças a Deus cheguei lá muito rosto conhecido, consegui resolver um problema, né? E o mesmo atendimento que eu tive, uma pessoa que é conhecida, que nasci e fui criada aqui em Presidente Dutra, o estranho também tem acesso a isso. Eu sinto isso tu tocou no nome do Val, que eu sinto isso sim, porque as pessoas criaram até assim meio que um vínculo com o Val, que é interessante isso. Gente que vem de longe, às vezes a gente, não, eu tô com alguém lá no Socorrão, rapaz, tem um meninozinho pequenininho lá, que ele é médico, mas é gente boa. Aí começa a dizer, ele é sem vergonha, ele é gente boa, mas ele se dedica mesmo, o Val é um cara dedicado. A nossa cidade hoje, ela tem uma quantidade de profissionais competentes fora do comum. Fora do comum. E a facilidade justamente que essa instituição trouxe para a região nossa. Verdade. Aí saindo da Santa Filomena, depois... Vim para cá, na realidade eu passei 3 anos ainda que eu trabalhava lá e aqui. Eu só tinha hora de sair de casa. Quando tu assumiu a secretaria aqui, tu já tinha essa bagagem de lá, né? Embora aqui fosse totalmente... a gente tinha uma noção, né? Mas uma coisa é um município que tem 9 mil habitantes, outra coisa é um município que tem, né, 46 mil habitantes e que aqui durante o dia fica com 55 mil. Verdade. São situações distantes e eu tinha passado 4 anos como na pensão básica, coordenador, e mais 2 anos no SAMU. Então já tinha também uma certa bagagem e ainda assim, de princípio, né, para piorar a situação, eu tinha assumido em maio para junho, e quando foi em dezembro começou a famosa pandemia. Cara, como eu lembro, Zé, que quando começou aquela doidice, todo mundo trancado, e às vezes a gente se comunicava, né, a gente falava contigo para ir gravar contigo alguma coisa, e a loucura, aquele negócio, todo mundo ainda sem saber exatamente como foi isso, bicho, para ti que estava na linha de frente ali. Primeira coisa, dá um pânico, né? Eu, na realidade, assim que começou a surgir algumas notícias a respeito da doença, ainda lá em Wuhan, na China, eu acompanhava diariamente. Diariamente eu procurava ler alguma coisa. Eu falei, esse troço, se não segurarem lá, ele vai chegar para o resto do mundo. Eu tenho uma entrevista lá na rádio. Se você buscar ela, tu vai, acho que ela deve ter sido mais ou menos em fevereiro, março, a doença estava começando, e eu lembro que eu falei assim, gente, já morreu no mundo 80 mil pessoas, nada em relação ao que depois veio acontecer, né? Eu disse, olha, para pensar o que é você riscar do mapa 2 cidades do tamanho de Presidente Dutra, e a situação tende a piorar, porque ficou assim, ninguém sabia de nada. É muito fácil hoje, 2, 3 anos, vai ser muito fácil para a geração futura
olhar por livro de história e criticar o que foi feito no período. Sim. Né? Vai ser muito fácil. Até agora, né? A questão política, né, que fica criticando, mas um negócio que foi uma das grandes pragas que a gente teve, foi a questão de politizarem a doença. As pessoas politizaram a doença, ficou-se aquela briga de dizer, não, usa aquilo outro, saiu uma brincadeira, uma gripezinha, ficou aquela coisa muito... E o nego dizendo que o dinheiro estava vindo no rodo, promotoria de justiça no outro querendo saber o que estava sendo feito, tá? E a gente tendo que se virar para poder descobrir como é que... Porque numa hora o Ministério dizia que o protocolo era tal. Aí, com uma semana, não, o protocolo agora mudou, agora é isso. Ninguém sabia, né? E as pessoas se aproveitando. Hoje, quem lembra disso, chegou-se a vender litro de álcool em gel por R$35. Eu comprei. A máscara por R$5, R$7, que você comprava por 5 centavos. 10 centavos. Que doidice, bicho. Entendeu? No meio de tanta loucura, de tanta doença, pessoas com ganância querendo enricar. Ainda teve muito disso, aí a gente hoje tem denúncia aí de governadores aí do Nordeste que compraram respiradores aí, e esses respiradores nunca apareceram. Até hoje. Aqui a gente, além de ter comprado, nós ainda chegamos ainda a emprestar. Eu lembro. O Socorrão. O município comprou na gestão do ex-prefeito Juran e ainda emprestou para o Estado. Como eu falei, o Estado nos deu um suporte muito grande. Eu tinha um contato muito bom com a Kelma, que era diretora. Sim. E a Kelma, além de ser amiga minha de infância, a gente formou praticamente junto. E aí, na época, chegou numa situação que estava tentando abrir mais algumas enfermarias, o município foi e cedeu. Era o tempo que a gente estava montando também a nossa estrutura aqui no materno, né? Que na época chamava-se Erijabate. Sim. E aí a gente estava montando, ficamos com uma parte lá, porque o suporte maior de alto risco era dado dentro do Socorrão, né? Cara, e aí, em contrapartida, não sei se tu te recorda, a gente para não misturar as coisas, a gente criou um centro de triagem. Sim, lembro. Que era o quê? Era justamente uma maneira de não deixar que um paciente doente, citar aqui o caso de você, por exemplo, um paciente doente, ele se misturasse com uma criança que está no hospital, se consultar de gripe, com uma gestante, com um idoso que foi fazer um teste de glicemia ou verificar a pressão. Sim. A ideia que a gente teve de botar o centro de triagem era, paciente suspeito, ele ia para o centro de triagem, fazer o teste, diagnóstico, deu positivo, mas estava numa situação mediana ou boa, entregava a medicação que a gente tinha disponível na época e ele ia para casa, ficando sendo acompanhado. Ou, se ele tivesse uma situação mais grave, ele já vinha para ser internado. Né? Aí a gente teve a preocupação de fazer os boletins diários, né? Eu lembro que assim, a falta de informação e a politização foi uma coisa tão ridícula. Os boletins que o Estado fazia, eles eram muito atrasados em relação, porque a gente mandava uma demanda e às vezes com 3, 4, 5 dias aqui o Estado ia atualizar geral. E aí quando a gente noticiou que o primeiro caso tinha tido no município, que aí procuraram no boletim do Estado, que não estava o município fazendo dúvida, e aí fica, estão inventando, vão caçar meio de enterrar pedra, não sei o que, pelo amor de Deus, né? É uma ignorância sem fim. Né? E foi uma situação, um período assim meio doido, né? Muita coisa. A gente perdeu muita gente. Perdemos muita gente querida. E eu perdi minha mãe, né? Exatamente. De Covid. Infelizmente, foi muita gente aí nesse período que a gente, muito amigo, né? Próximo. Muito amigo da gente próximo, muitas pessoas que a gente não... É uma doença que ela vai entrar para a história porque ela é muito misteriosa. Se dizia que era uma doença que atacava pessoas que eram fumantes, diabéticas, obesas, idosos, e aí de repente pegava uma pessoa com 30 anos que pegava a doença e morria. O Marcelo, amigo da gente, que tinha um açougue, Marcelo é um cara novo, 32, 34 anos, alguma coisa assim. E quando o Marcelo faleceu, eu fiquei besta e senti, porque era um cara, eu gostava muito do Marcelo. Então, assim, e teve outras pessoas jovens. E aí, Alan, se tu observar, essa doença ela fez uma coisa com a humanidade. Parece que o ser humano ficou mais insensível. A morte se tornou uma coisa muito banal. Porque assim, quando começaram a aparecer os primeiros casos, eita, morreu fulano, morreu Beltrano, né? Existia aquela comoção. Do meio para o fim, parecia que morreu mais um, pronto.
A gente tava com essa sensação mesmo. de frieza do ser humano, né? Tava isso mesmo, velho. Coisa doida, viu? E a doença chegou e ficou, né? Agora estavam dizendo aí que tava subindo os casos, mas, pô, eu tava até dizendo lá em casa, eu disse, mas nunca foi embora, não. A doença nunca foi embora, tá? E ela só não está matando na mesma proporção porque, com toda a crítica do mundo, com todas as pessoas se negando, algumas a tomar dose, mas a vacina não teve o objetivo de acabar com a doença, mas de amenizar os sintomas dela. Sim. A partir do instante em que ela amenizou os sintomas, as pessoas não precisaram mais ficar numa situação grave. E não ficando numa situação grave, a quantidade de óbito caiu gritantemente. Eu te confesso que eu não acredito nessa vacina. A minha mãe tomou 2. Tomou as 2 e faleceu. Acabou falecendo. Então, assim, eu não acredito, né? Não acredito. Eu faço minha história. Até ontem eu estava conversando com o Dr. Clodoaldo, ele disse, rapaz, se tivesse 10 doses, eu tomava 10 doses. É porque, assim, na realidade, ela, como eu falei, é uma doença que ela foi muito misteriosa, porque pessoas que estavam com a saúde boa, de repente adoeceram e faleceram. E aí tu pega pessoas que, fumante, obeso, hipertenso, diabético, todo o prognóstico para ter problema, às vezes fez um teste, descobriu que tinha tido a doença e sequer... Já tinha tido. Deixa eu te contar um caso, eu acho que eu já te disse isso. A avó da... Oi, papai! A avó da Vanessa, da minha mulher, Sim. Ela estava muito ruinzinha lá no interior que elas moram, né? No interior de Mirador. E uma outra filha dela lá ligando pra gente, preocupada e tal. Aí eu disse, rapaz, eu vou buscar ela, bem no quente mesmo do negócio. Uhum. Só que a gente achava que não, porque ela, por conta da idade, ela tinha 80, ela fez 90 anos agora, semana passada. Então ela tinha 87, era, por aí. Aí, foi em 2020, né? Aí eu fui lá buscar ela. Vim com ela estava sem comer, debilitada, fraquinha. Vim com ela. Num domingo, na segunda-feira eu levei no Dr. Milton, pedi um monte de exame, colhemos o sangue dela, aí o resultado só chegou com uma semana positivo e estava no pico da doença. Quando viu, eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, passou um monte de remédio e tira essa mulher de perto de mim. E a gente já estava com ela uma semana lá dentro de casa. Meu menino menorzinho, esses corindos aí aqui no balanço, meu menino vinha balançar, só vivia em cima dela brincando. E ninguém lá em casa pegou. Ela passou, acho que uns 60 dias lá em casa. Depois fez o teste, já estava se recuperando. E a gente cuidou dela, a gente estava com ela trancado lá em casa e cuidando dela. E ninguém, quando eu voltei no interior, deixei ela, que voltei, digo, Vanessa, agora vamos fazer exame de todo mundo. Aí fiz, dos meninos lá de casa, da minha, todo mundo. Não pegou. Aí vai entender. Não, para entender, eu vim contrair a Covid já há bom tempo depois, passei praticamente 9 meses aí mexendo com isso. Mas é tudo dentro do hospital. Dentro do hospital, direto. Vocês lembram que nunca vocês me pediram alguma informação ou alguma entrevista para não estar à disposição de vocês? Sim. Entendeu? Que eu acho que, até porque naquele momento ali, como em qualquer outro, se você exerce um cargo público, você tem a obrigação de ser uma fonte de informação. Tá? Então, o que a gente tinha disponível de informação na época, eu fiz questão de repassar para todo mundo. Tá? Quantas vezes você não chegaram lá na sala, às vezes 11 horas, 10h30, 11 horas, 11h30, bora. Não, aguarda só um instante que eu estou indo no posto tal, estou indo no cantando. Aí vinha e eu vim pegar a doença já há muito tempo. Pois é, não entendo isso. Já que a gente volta aqui a gente continua esse assunto, só para mim agradecer aí os nossos anunciantes, que o programa já tem anunciante. Graças a Deus, vai ter mais. Já começa, né? Então, esse programa tem oferecimento do Centro de Óleo Dr. Leandro Ostercampo. Grande figura.
né, cuidando bem da sua visão, DK Gesso, fazendo a decoração da sua casa, Super Lave Lavanderia, eu conheço o dono dessa aqui. Gente boa. Galego das Baterias, viu? Lojas Noroeste, a loja que vende moda, e loja Mimos MA Presente, tudo para presentear aquela pessoa especial. Então, esses são nossos anunciantes, nossos patrocinadores, essa turma que está aí acompanhando essa nossa nova jornada. O Leandro é um exemplo. Peraí, rapidinho, deixa eu só corrigir. Pois é, o Leandro mesmo é um exemplo os pais dele não eram daqui, né? Veio estudar aqui. Excelente profissional, é dedicado ao extremo e aí acabou se fixando na cidade aqui. O pai saiu, a mãe saiu, a irmã saiu e ele disse: não, meu canto é o curador. Ele é gente boa demais. Eu faço minha consulta direto com ele. Como a gente conversa muito, geralmente quando eu vou consultar, o pessoal acha que a comida já me bota por último, já sabe? Acontece comigo. Acontece uma vez, eu mandei mensagem para ele, até pelo Face. Uma outra pessoa me fez um susto e disse que eu estava com glaucoma. Vixe, Maria. Aí eu fiquei com medo, aí mandei mensagem, digo: rapaz, doutor, a mulher quer me cegar aqui, me atenda. Aí ele disse: Alan, vai de tardezinha. Tá no último, né, rapaz? Lá 5h30, 6h tu vai. Aí eu fui, aí pronto, aí a gente começa a bater papo, aí ele pergunta da Paraíba, que ele conhece lá a cidade da gente, Areia, e a gente bate muito papo. Dessa última vez eu tive lá, acho que no mês passado, aí a gente conversa pra danado, que o Rafico, eu digo: rapaz, deixa eu ir embora, senão tu não vai atender ninguém aqui. Mas é um cara super gente boa, que eles vieram de fora, igual tu tá dizendo, formou, é médico, tem o consultório dele aqui, passa a semana todinha aqui, né? Aí eu acho que ele só vai na sexta-feira que ele volta para São Luís. Parece que é um caso semelhante do Vitor, né? O Vitor Castro também é do mesmo jeito. Quando a gente chega ali também, as atendentes já dizem: ixi, José Francisco, meu Deus do céu, bota por último. Por último aí. Agora, a gente falou no Dr. Leandro, e tem um negócio interessante, acho que foi até uma das perguntas que meu amigo Ronaldo Vieira pediu para mim fazer para ti, que a gente não vê hoje no município, aí nós já vamos começar a entrar um pouquinho aí na política. Era uma coisa que tinha na época que tu era secretário, que era o atendimento de um dos melhores médicos nessa área, que é o Dr. Leandro Achacan. A gente tinha essa parceria com o município. Tinha, inclusive nós também, antes de ter o concurso para cardiologista do município, nós passamos um período também com o Vitor, como cardiologista. Sim. Mas o caso do Leandro é assim: a gente tem muitas situações aqui no município de urgência, né, oftalmológica, e a gente tinha uma cota com ele. Se não me falha a memória, parece que eram 80 atendimentos por mês, entendeu? Sim. E geralmente eram com os casos de urgência, né? Mas que acabou que a atual gestão não quis dar prosseguimento a isso. Pois é estranho, né? É meio esquisito. Porque, cara, a gente, por isso que eu lembrei, porque o Ronaldo disse: Alan, pergunta isso pro Zé, porque o Leandro, cara, hoje é um dos melhores profissionais nessa área, né? E estava atendendo do município. Tem uma coisa assim: o Leandro tanto faz ser particular como ser SUS, o patamar dele de atendimento é um só. Entendeu? Eu já percebi isso, aquele padrão ali. Dele ali, né? Eu até digo assim: se um ser humano que não Leandro morrer do coração, pois ele não vai paciência do mundo todo. É verdade, é tranquilo, não é? Exatamente. Ali não tem agonia, não. Mas assim, cada gestão tenta impor sua marca, né? Cada um tenta impor. Eu estava até lembrando esses dias, assim, as pessoas às vezes criticam muito a gestão do Joaquim, doutor Joaquim. Sim. Mas poucos prefeitos fizeram tanto pela saúde como o Joaquim fez. Porque assim, ele era médico, infelizmente a Covid acabou levando. Também foi Covid. Era médico, ele tinha uma noção de como é que a coisa andava, como é que era, e aí ele focou naquela questão. Quando a gestão do Juran começou, em 2013, eu lembro que boa parte dos médicos que a gente tinha no município eram de São Luís ou de Teresina, né? E aí, a princípio, os 6 primeiros meses, mais ou menos, do primeiro ano, a gente ainda trabalhou com esse pessoal.
Mas a partir do instante em que começou a ter um volume maior de profissionais do município formados que eram daqui, e ele disse, ó, pode ser quem for, tenha votado em quem quiser. Se não misturar a política e quiser trabalhar no município, pode contratar. Entendeu? Então esse também foi um foco. Como eu te falei, a gente teve essa questão de valorizar o pessoal da terra, saímos de 11, fomos para 21 equipes de PSF, né, a gente ampliou 10. Alguns desses postos, infelizmente, até hoje estão fechados, não entende o porquê, não dá. Pois é, cara. Assim, a gente pega, eu lembro que o posto, por exemplo, do Angical veio ser aberto 6 meses depois do início da gestão, e lá dentro tem um vereador, né, e estava aberto até o dia 23 de dezembro de 2020. Mas isso é assim, cada gestão tenta impor a sua maneira. O que eu fico às vezes incomodado é porque fica um pessoal aí que se negam a pensar um pouco, simplesmente servem de reprodutor de informação. Sim. Alguém chega lá e manda para ele uma mensagem, ele faz só... Papagaio de pirata. Papagaio de pirata, né? Aí ele diz, parece que na cabecinha deles a cidade foi descoberta, inventada, criada do dia 1º de janeiro de 2021 para cá, né? Tudo é a primeira vez. Eu lembro que uma vez tem uma filmagem aí do prefeito, atrás dele tem escrito assim, 8ª Conferência de Assistência Social, parece. E ele dizendo que era a primeira vez que fazia aquilo no município. Quer dizer, a 8ª está sendo feita ainda a primeira. Nem se atentou a placa. E as pessoas às vezes reproduzem. Nossa, e falta está sendo trabalhado em alguns setores? Está. Está tendo falha em alguns? Está. Então custa quem está na gestão hoje também admitir que não recebeu o município como pregam, dizendo. Ninguém quer saber o que é município com terra arrasada? Vai para 1º de janeiro de 2013. Pegamos postos de saúde, como foi o caso do Angelim, que todos os prontuários estavam dentro de uma sala que nem os armários que tinham lá tinham sido arrancados. Aí eu te digo assim, a culpa era da prefeita na época? Era a gestora? Era. Mas também muita gente que fazia parte da gestão fez questão de esculhambar ela na hora de entregar. Sim. Certo? Para depois fazer gracinha na gestão subsequente. Igual teve na gestão do Juré, que muita gente passou 7 anos e meio agarrado nos peitos, e de uma hora para outra virou o inimigo, o delator, a pessoa que passava informação, para depois ter espaço na gestão do atual gestor. Tem foto da turma, todo mundo abraçado, dizendo que amava. Então, assim, a gente tem que podar as informações. Eu acho que tem que ser verdadeiro, né, Zé? Justamente, o que eu estou falando. Está tendo avanço em alguns setores? Está. Beleza. Mas também a gente teve retrocesso. No setor de pintura, principalmente. As pontes, assim, eu particularmente tenho uma visão meio diferenciada, mas pode ser que quando terminar tudo, resolva, que eu acho pouco provável, o problema das enchentes. Eu acho que não resolve. Aí é que tá. Eu acho que vai amenizar em alguns cantos, mas eu tenho 47 anos de idade, nasci em Presidente Dutra, meu pai nasceu em Santa Filomena, mas veio para cá, menino, meu avô veio para cá, pai de poucos filhos, né, mas já tinha contato nessa região. Eu, desde menino, que eu vejo esse riachinho, tanto faz ter canal do riachinho como não, ele sempre alaga. Por quê? Porque esse aqui é um processo natural do decurso da água. A água vai passar por ali. O que está piorando? Há 20, 30 anos, chovia e a cidade não tinha tanta malha de concreto, de asfalto, então a água batia e ia infiltrando no solo. Hoje em dia a água cai aqui em casa, ela já sai ali na frente, ela desce na avenida, já pega o riachinho. Entendeu? Então, ela não suga, exatamente, não vai infiltrando. Não filtra na terra. Então, assim, o processo hoje é mais rápido. Sem falar do lugar que estão aterrados. Muito canto aí aterrado. Tinha cantos que a gente conhecia aqui como açude, como baixão, hoje tem uma loja. De trás, não vamos longe, é um lugar pequeno, atrás do posto Recare, ali era um açudezinho pequenininho, né? Aquela água ali, todo ano tinha aquilo ali. Aí enchia e depois ia baixando. Ia baixando, só que aí aterraram. Quando aterraram, vai para onde a água? Ela está voltando e acontecendo coisa que nunca tinha acontecido. Ali eu lembro que uma vez tinha uma filmagem no condomínio do Adão, que
prejuízo para quem mora. Sim. Entendeu? É assim, como eu te falei, pode ser que ao final da gestão, que a gente faça a somatória, a gente diga, conseguiu resolver esse problema, esse e esse. Mas o mundo maravilhoso de Bob... Não. Também eu concordo contigo. Eu acho que estão pintando uma coisa que não vai acontecer. Que fica legal. Eu acho que sim, mas era bom terminar, porque tem umas aí que fizeram e não terminaram. Aí vão esperar o aniversário da cidade, porque só terminaram umas para deixar bonitinha, que ficou tipo a da 28, ficou legalzinha no aniversário da cidade, para pintar, asfaltar. Bem aqui na Rua 1, agora em janeiro vai fazer um ano que aquela rua foi comida pela água. Na enchente desse ano de janeiro. Agora no começo de janeiro vai fazer um ano. Bem na baixa, Sim. Aquela travessa que tem para cima ali. Então tá comido lá um lado. Acharam mais fácil. Ao invés de resolver, botar 3 manilhas para ninguém passar pela rua e morrer a conversa. E a gente até fez material lá, a TV Centro-Norte também fez e fica por isso mesmo. A gente passou hoje na via, tá bonito, tá ótimo, tá bom para tirar foto, tá. Mas aí quando você pega o talão seu de energia, que você vê a contribuição de nação pública. Um dia a minha esposa perguntando, rapaz, quem que paga isso aí? Eu digo, é nós. Outro dia eu vi num grupo aí, mas antes vinha o dinheiro. Nunca veio o dinheiro, o dinheiro que vem é o dinheiro que o município arrecada. Então, para fazer isso, tem que arrecadar mais. E quem paga a conta é o povo. É o povo. Eu também acho, cara, eu penso mais ou menos dessa forma aí que tu tá falando. Uma hora, e a questão dessas pontes aí, eu acho que fica legal, tal, tirou as manilhas, mas que vai resolver, não vai. 100% não vai. Alan, eu trabalho com PSF há muito tempo. Às vezes você tem situações em que a pessoa chega com uma receita que a gente diz assim, mas esse remédio só custa R$5. Mas a pessoa não tem R$5. A pessoa não tem. Entendeu? E aí ele chega e às vezes não encontra a medicação. Zé, quando minha mãe adoeceu, ela veio para cá, para o materno, e não tinha um remédio. E a menina que estava dentro, a gente já arrumou logo uma outra enfermeira para acompanhar, porque a gente não poderia entrar, e tem o pessoal que faz presta esse serviço, né, para ficar do lado dela realmente. E aí a menina veio aqui fora, minha esposa estava ali, ela disse, olha, vocês comprem, que ela precisa, porque aqui dentro não tem. Pois é, aí assim, vocês tinham condição de comprar, e quem não tinha? E essa injeção mesmo, era R$100 e poucos uma, e nós não achamos para comprar, detalhe. Aí a sorte é que uma pessoa da nossa igreja, o marido tinha tido Covid, e ela é enfermeira, e ela tinha umas 4 lá guardadas e ela entregou tudo pra gente. Amenizou a situação. Mas não tinha remédio. Pois é, eu acho que cada um gere a sua maneira, mas para se gerir um município desse tamanho, esse município não é formado só de pessoas de classe alta e rica. Na sua grande maioria são pessoas de classe baixa, necessitadas, né? A gente vive num município pobre? Não. Pelo contrário, nós temos um município que tem um fluxo de dinheiro muito grande. É verdade. Esse fluxo de dinheiro ele se concentra na mão de um percentual pequeno de pessoas. Mas ainda assim ele consegue dar aquela vazão. Não é, por exemplo, um Filomeno, uma Graça Aranha, que além de ter pouco, praticamente não circula. Então quando você faz uma gestão dessa, você tem que olhar para aquela pessoa pobre. Você não tem que olhar para aquela pessoa pobre só no dia da eleição ou uma semana antes, na hora de dar para ele alguma coisa. Opinião minha. Não, mas eu concordo contigo. E nesse período aí, Zé, aí tu é concursado efetivo, tu tá trabalhando, tá onde agora? Te botaram para onde agora? Eu não sei. Geralmente, a outra vez que eu dei uma entrevista para vocês, eu fui remanejado no político. Quando terminar essa vai pro ar. Na hora que for pro ar, já te muda de novo. E é porque a gente ainda não começou a falar, né? Vamos apertar então, para ver se te muda. Não, eu já fui remanejado acho que umas 3, 4 vezes mais ou menos, né? Em 2 anos.
2 anos de gestão. Então vai bater o recorde, Zé. Vai ganhar um prêmio. Eu até brinco que eu acho, não sei se é uma maneira de tentar calar, dar uma pressão, e é difícil, porque eu sou primo do AF, né? E o AF não tem juízo. Fala pelos cotovelos. Eu herdei isso dele, né? Então a gente acaba falando e é para onde vai, carrega a língua e os olhos vê as coisas. Vê os erros. A gente vê algumas coisas que estão em falha e acaba. Mas eu acho que é justamente isso que a gente estava conversando, tipo assim, cara, tá errando aqui, recebeu a crítica, não, mas lá no... Não, olha, tá errado, mas nós vamos corrigir, porque também, às vezes tu não tá vendo, não é? Pode acontecer, pode. Às vezes tu não tá vendo, e quando chega uma crítica, aí tu dá aquele estralo, pô, cara, é mesmo, tem um negócio errado aqui, então vou corrigir. Alan, todo gestor, ele tem a obrigação, ele não pode se deixar se encantar com um tapinha nas costas. E eu já vi isso demais. Eu já vi isso demais com vários gestores aqui no município. Vários. Aqui no município eu trabalhei. Às vezes a pessoa chega lá e o cara, você é meu amigo e diz, rapaz, tá uma maravilha. Então tu deixa às vezes de ir averiguar uma situação, tu fica escutando só aquela pessoa que é paga para te dar um tapinha nas costas, para te dizer o que tu quer ouvir, e aí tu cega. Eu já vi isso com vários gestores. Entendeu? Eu não tenho que escutar só o que eu quero ouvir, eu tenho que escutar a realidade. Verdade. Né? A realidade vai doer? Vai. Eu posso confrontar ela? Posso. Eu posso dizer, não é bem assim, mas é assim. Mas eu tenho que escutar. Porque aí onde vai corrigir. Onde vai corrigir, onde está errado. Na atual gestão, o que a gente vê é que só tem esse pessoal para dar um tapinha e tem a questão do ego. Eu posso e tchau. Aqui até tem uma situação interessante. Aqui, acho que nesses 2 anos, quantas pessoas já foram o vice-prefeito do município, né? Teve alguns aí. Porque Flantal é o todo-poderoso. Aí com 1 mês, 2, agora é Beltrame. Agora é Citrano. Né? Eu não consigo entender. Eu tenho pouco contato de conversar durante muito tempo com o vice-prefeito, mas ao meu ponto de vista é uma pessoa que ele tem um potencial dentro do município, ele é uma pessoa que tem além do pessoal dele das lojas que ele trabalha, das fábricas dele, tem o pessoal da igreja, e você não vê se dá um pingo de respeito, sim, pela figura do vice. Mas, na verdade, isso por parte do prefeito. Mas, na verdade, por ninguém do grupo que elegeu. Ele acha, é a minha opinião, ele acha que aqueles 14 mil votos é dele. É complicado. E, na minha opinião, não é. E o que eu acho assim? Política é onda. Você tem teve a onda que elegeu, por exemplo, o Bolsonaro há 4 anos, com a onda, que as pessoas tiraram o PT, não quero o PT de jeito nenhum. E aí, de repente, uma parte dessa onda disse, não, o PT era ruim, mas volta o PT. E aí essa parcelazinha pequenininha conseguiu fazer uma diferença. Né? Política é onda. Aquele momento, em 2020, era o momento dele como candidato, porque juntou uma série de fatores, desgaste de um segundo mandato da gestão do Duran, que é natural. O nome que foi colocado pelo grupo do prefeito não foi aceito, que embora fosse das 2 maiores forças políticas do município, era um água e óleo, então nem todo mundo se juntou. Teve isso. Certo? Então nem todo mundo se juntou e correu para cá. Aí você juntou uma pessoa que não tinha um histórico político, então vamos botar alguém que não seja político, ao invés de botar 2 famílias que passaram aí 30 anos mandando na cidade. Então pegaram aqui alguém que não era político, um vice, que também não era político, vamos embora arriscar. E com 3, 4 meses de gestão você já tem uma cisão entre o prefeito e o vice. Pois é, já racharam. Já racharam, e o vice... Eu ainda vejo ele como uma pessoa que tem um potencial político no município. Ele está quieto, né? Está quieto, né? Mas ele mostrou que em boa parte dos acordos quem firmou foi ele, quem cumpriu foi ele. Ele carregou, ele foi aquela pessoa de visitar as casas para poder dizer assim. Teve muito disso. Né? E no final, na reta final, o atual prefeito ele fez o que ele faz toda a vida. Ele abre. O próprio Aristeu disse que lá naquela campanha, né? O Aristeu disse um dia desse aí no vídeo, lá naquela campanha. Ele abandonou o Aristeu em cima do palanque, que doidice.
E Entendeu? ele abandonou, deu um escanteio no vice, como ele deu um escanteio no próprio Aristeu, como ele deu um escanteio no Ricardo. E os outros que ainda estão lá, ele está pisando, está ali debaixo dos pés dele. O que eu acho assim, ele nunca entendeu que as instituições elas estão para serem respeitadas, se você gosta ou não. Então, Câmara de Vereadores não é puxadinho de prefeitura. É verdade. E nesse ponto, meu amigo Aristeu, ele tem um patamar de culpa porque deixou também a coisa ficar muito frouxa. Deixou. Até que um dia ele resolveu peitar e dizer, não, para você vir aqui e querer falar, você tem que mandar o ofício como é de praxe. Como é do regimento interno. Como é do regimento, certo? Ou pelo menos entrar em contato e entrar em acordo. Mas você simplesmente bate na porta e dizer que quer falar. Para falar durante 10, 15 minutos, levando ali 20 pessoas para poder bater palminha para ele na hora que ele terminar. Ele vira as costas e vai embora. Deixa o recado e tchau. Não é assim que funciona. A gente sabe de situações em que o síndico estava sentado à mesa lá. Prefeito, sindicato, promotor de justiça. Levantou e foi embora. Vai embora. Vai entender. São instituições. O sindicato é uma instituição. A promotoria de justiça não é o promotor, é a promotoria de justiça a instituição. Tem que respeitar. Isso aí uma hora vai ter um peso. Mais cedo ou mais tarde. Para o futuro, cara, tu acha que ele disse que não queria mais, mas agora já está se desenhando, mas ali já rachou, já não tem mais o grupo com ele. Eu lembro de uma frase uma vez que o Zé Henrique disse, não sei se tu deve lembrar disso, 97, 98. Zé Henrique, um abraço para ele. Zé Henrique, meu primo Zé Henrique, agradeço demais. Quando fui morar em São Luís, morei na casa lá, era uma casa boa, era eu, Rildo, Fia, Henrique da Marinha, Henrique Guarda Municipal, Zé Henrique. Vamos lá. E aí teve uma situação lá que o Jurandir pegou e fez uma reunião ali na casa que é do Jean, que é até do Robson hoje, aquela casa. Ele juntou o pessoal lá e disse que ele estava largando a política de mão. Ia sair da política, que não queria mais saber política. E o Zé Henrique, tu vai saber o resultado, né? Que não durou uma eleição, ele estava pedindo voto. E o Zé Henrique disse, daquele jeitão dele, disse, não adianta, a política é vício. A política ela te bota para fora, mas tu sair não sai fácil, não. Entendeu? E é isso. Eu não quero, eu quero só 4 anos, mas aí quando sento, o tapinha nas costas agrada. Aquela coisa do ego. O ego do poder. Exatamente. De querer estar no poder, porque aí... Agora só assim, para o futuro, o que eu vejo? Os nomes. Bora dar nome. Eu creio que ele será candidato. Com quem? Vice? Meu amigo, alguém que tenha muita coragem. Porque assim, como a mulher... Eu vou dizer o nome que me disseram. Diga lá. Que me disseram essa semana. Eu vou dizer o nome de quem será a vice dele. Me disseram. Se não sei, mas vou dizer. Que é a Suene, esposa do Gonzaga. Possivelmente. Da Tavares. Mas, será que o Gonzaga vai entrar nessa barca furada? Porque o que já houve com o seu Arreto, com o Nutria, é uma situação... Seu Nutria me disseram também, não sei se tu... Me deram o roteiro todo. Te deram os ingredientes. Não sabe se o bolo sai feito. Não sabe se vai ser assim. Mas vamos lá. Raimundinho com Suene como vice. Seu Ayrton, da Nutrilar, com Remizinho como vice. Encaixa? Será que vai querer sair de vice? Pois é, me disseram isso aí essa semana. A pessoa fez um negócio, eu comecei a viajar junto com ela. Eu digo, mas que coisa doida. Não, o que eu acho do Remizinho? O Remizinho é um menino que ele pecou, ao meu ponto de vista, é questão de opinião. Ele tem a questão do nome político da família, afinal de contas ele é filho do Remi Soares e da Irene Soares. Sim. Eu sempre só falo muito, filho do Remi e da Irene. Sim. Da herança dos dois. Jogou o nome agora nessa eleição, que para mim foi uma eleição muito atípica, né? Total, não totalmente foi? Eu ia atípica. até perguntar sobre isso. Jogou o nome, sempre dizendo, não, o meu objetivo é a eleição de prefeito. Só que, embora fosse o objetivo a eleição de prefeito, mas o resultado, eu acho que não foi o que ele previu. Sim. Ponto. Eu acredito que o Remi deva querer sair como candidato, cabeça de chave, né? Ou se juntar com algum político já de renome.
eu não vejo ele se juntando com o seu aí. Certo. Né? Talvez ele queira um político que já tenha nome e traquejo na política. Sim. Tá? O outro nome, aí já foi 2, né? Dois Possíveis. Já com vice, tá, beleza. Aristeu e Ricardo. Agora, quem será o vice de quem, eu não sei. Quem vai ter a humildade de querer ser o vice? Porque os dois estão do lado do poder aí. Os dois estão do lado do poder? Possível. Essa próxima eleição, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e pouco, na realidade, ela vai de duas uma. Ou vai fazer uma situação igual a do governo do Bolsonaro e trazer gente de volta, ou vai abrir nome novo. Certo? Talvez nome novo que vá plantar a semente. Talvez nome novo que vá plantar a semente para uma eleição mais na frente. Tá? Então, assim, Aristeu, eu acho que o Aristeu hoje, para mim, é um menino bom. Sim, eu falo menino porque eu conheço o Aristeu desde menino. É amigo da gente. Certo? De vez em quando eu falo com ele, pelo usar. Não, também. Quantas fuxicas. Às vezes a gente tá em sessão, tá fazendo a gente, cara, a gente tá por aí. O menino bom já tem um histórico político, porque o pai dele foi eleito vereador em 82. Nós estamos em 2022. Então só aí já são 40 anos, 40 né? anos. Então o Aristeu literalmente Cresceu dentro da política. E eu até já disse isso algumas vezes para ele, que o Zezão era o vereador, mas a política era a mãe dele. Diz que era, né? A política era da mãe dele. Ela era danada. Não, ela era política, ela tinha um traquejo, ela sabia, inclusive, o tempo mesmo que ela trabalhou na regional, como eu te falei, eu estava como secretário de saúde na Filomena, a gente não estava do mesmo lado, mas ela nunca deixou de atender ou botar algum empecilho por questões. Isso é o político de verdade, né? Não fecha as portas. Não fecha as portas, né? Então, Aristeu, eu acho que se ele tiver a oportunidade que o pai dele teve na gestão do Jackson, ele é um nome muito potado, porque o Aristeu tem duas coisas. Ele tem a história política e o Aristeu tem a malícia política. Sim. Aprendeu com o Zezão. Exatamente. Ele tem a malícia. Então, eu gosto muito deles dois, me dou muito bem. Não, eu não tenho nada contra, não. Sinceramente, são pessoas. Às vezes eu sento para conversar com o Zezão, eu morro de rir com ele. A gente contando as histórias e ele conta um monte de história. Só Alano vai botar no malagueta. Não, fica só entre nós, me conta. E o outro seria o seu Juran, que é natural que ele saia, né? É uma possibilidade. Como eu falei, a questão de voltar. Pois é. Eu vou dizer. Diz. Ou tu contigo? Isso foi uma vez que a gente foi pra Imperatriz, a gente ficou com brincadeira e tal. Aí dizendo que ele ia, e ele disse, não, rapaz, deixa quieto, isso aí tá longe. Aí eu digo, eu sou o vice, não aceito ninguém, aí ficamos com essa brincadeira. Mas enfim, seu Juran é um nome natural que vá. Vice, não se sabe. Vice provavelmente possa até sair vindo de algum desses que foi indicado aí, que foi citado. Que a gente citou agora. Né? Pode ser. Ou também, não duvido, porque também é de uma família de políticos, entendeu? Eu creio que o Juran também, se for a situação, ele entra como vice de alguém. Acho que não duvido nada. Também. Na política, o sarnete de política é igual imã, azogo, como o pessoal gosta de chamar, né? Se não deu de um lado, é só virar aqui do outro e tira a puxa. É verdade, mas é verdade. E eu acho também que o seu Juran, ele gosta muito de fazer as pesquisas, ele vai vendo como é que está a situação, e do jeito que o negócio pender melhor, ele vai. Ele é político de verdade. Como eu te falei, tem uma vida na política. Você não vê, vamos citar aqui o exemplo do Aristeu com o Juran. O Aristeu com o Juran, o Aristeu estava na condição de secretário, saiu, se aliou ao Raimundinho, foi para uma eleição, e nunca deixou de ter contato com o Juran e com o Ciro. Nunca. Nunca se tornaram inimigos. Nunca Eles eram opositores políticos naquele momento e pronto. E conversa até hoje. Teve outra situação que o Ciro conversou muito com o Aristeu, a gente estava até na Canafista, o seu Juran estava lá. Enfim, nunca. Às vezes a população acha que é inimigo mortal. Que tem que brigar, né? Que tem que ir nos muros, mas não é.
né? Não acontece isso, se dá super bem e tudo pode acontecer daqui para lá, né? Faltou uma pessoa, pai. Quem? Seu Carlão. Será que vai? Eu não sei. Pode ser. Quem garante que não? É verdade, eu esqueci, ele saiu agora. Saiu Nosso candidato, que amigo. ninguém dizia que o Carlão ia sair candidato. É. Me pediu o voto e eu falei, Carlão, eu lhe conheço. Carlão, estudei com ele de 85 para cá. Nosso amigo das Amigo, antigas. e assim, a amizade amigo. nossa sempre se preservou, independente da política. Sim, a minha também com ele. Quer dizer, então, é um nome também a ser citado. É verdade, eu esqueci, me perdoe, meu amigo Carlão. Eu O Carlos esqueci. Américo de Oliveira. É, a família de político e saiu esse ano, fez muita zoada, eu acho que o Carlão apareceu muito. Teve muita zoada, eu acho que infelizmente, e aí eu vou tecer aqui um comentário, como também já houve também na família do Juran. Mas o pessoal dos Américos, ao meu ver, eles tinham que focar mais, não tinham que estar se dispersando tanto. Sim, Eles tinham que focar mais no candidato. em algum nome da família. Nome, juntava todo mundo, porque seu Valeriano está com 100 anos, né? Isso, Mas lúcido ainda. Né? para dar uma opinião danada. Agora ele passa 2 horas pensando no que ele vai dizer, óbvio, né? É sinal que está aí até com 90, com 100 anos agora, né? Até hoje. Mas eu achei que o Carlão fosse tirar mais votos. Né? Ele fez a parte dele, foi guerreiro, mas faltou a própria família também. É verdade, Zé. Verdade. Aí eu falei, uma situação semelhante à do Juran, porque também. Sim. Até porque, como a gente falou aqui, essa eleição aqui, não foi só no município, foi geral. Foi uma eleição que foi atípica. Era onde eu ia tocar nesse assunto. Cara, que doidice essa eleição. Não foi? O que tu achou? Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Pessoas que a gente sequer sabiam que era cotada para ser eleita, apareceu eleita lá na frente, os que eram cotados para ser eleitos não foram. Né? Uns que estavam pontuando de um jeito apareceram de outro. Pois é, cara, que coisa doida. Eu não entendi nada. Foi e ainda está sendo a eleição do fanatismo. Infelizmente. Do fanatismo. Infelizmente, muita doidice. Muita doidice, muita gente ainda. Eu acho assim, eleição, perdeu, junta os cacos, cara, reboca o que for puder rebocar e toca para frente para poder se ganhar uma. Foi. Que foi o que o Juran, por exemplo, foi o que o Juran fez, por exemplo, na campanha de 2008. Sim. Lembra que nego foi querer lá no fórum. E ele teve a oportunidade de subir em cima do muro do cemitério e pedir pro pessoal, vamos inquietar com isso, aceitar o resultado e vamos partir para cima. E o que ele fez? Quietou, foi para a chacrazinha dele acolá, começou a angariar voto, pegar os descontentes, que sempre tem uns descontentes, né? Sempre tem um descontente, e aí ele começou a correr atrás de um, de outro, e o resultado foi a eleição de 2012 que ele ganhou. Sim, verdade. Entendeu? Trabalhou em cima dos erros. Sim. Que eu acho que isso aí é um exemplo que tem que ser seguido por qualquer político. Cara, tu esqueceu o Biné. Sim, cara, rapaz. É porque eu me baseei no nome que o menino tinha me dado, aí fugiu. Porque que era o Biné também. Tem o Biné, que o Biné foi quem saiu na campanha passada, pelo grupo dos Arapuá. Exatamente. E também, onde entra o Biné nessa história? E também o Biné, lembra que o Biné apoiou um candidato aqui, não sei se foi o Josimar. Eu não me recordo quem era o outro. E a votação não foi fraca. Dentro do patamar, dentro do que houve aqui dentro. Ele tá lado a lado aí com o Josimar, né? Maranhãozinho. Aí como é que vai ser? Tem a tua amiga Daniela, a Daniela tem uma gente, o Jadão. Um negócio meio misturado, não sei mais como é o sobrenome dela, mas apoiada pelo prefeito aí. E já saiu aí rumores que ela também pode sair candidata. Vai sair uns 10 candidatos a prefeita. Não vai, a gente sabe que não vai aqui. Tu lembra da eleição de 2004 que tinha sou Juran com razão, sou Orlando com não sei quem, sou não sei quem, e quando você foi apurar não deu aquele tanto de gente? Entendeu? Sempre aquela situação. Na política,
as pessoas vão... Solta o nome para ver assim, o que é que vai dar. Joga o ovo e vê se ele choca. Joga o ovo no sol igual o ovo de jacaré. E aí vê se ele choca. Se chocar, se ele rachar a casca, aí o cara já cria esperança. Né? O Churchill dizia que... Tinha uma frase dele que dizia assim, que nunca se mente tanto quanto. Antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma relação. Então a gente está na fase da antes da eleição. Né? Então a tendência para nós aqui é escutar muita coisa. Vai ter muita coisa vai depender, ao meu ponto de vista, de como vai se portar a gestão do governador nos próximos 12 meses. Para quem ele vai dar a corda. Sim. Parece que já está dando para o Aristeu, né? Pois é, aí tem que ver os outros. Está vindo aí os asfaltos, estão prometendo asfaltar todo o bairro Tarumã, que foi um bairro que é onde está a sede da prefeitura do município futuramente e esquecido, um bairro está abandonado ali pela gestão municipal. Eu tive que ir lá ano passado deixar alguma documentação na prefeitura. De helicóptero. Não, ainda bem que meu carro é alto, né? E tava descendo um rio naquela coisa. Cara, então, desse jeito. Tem que se ver para quem o governador vai dar o espaço, quem ele vai botar debaixo da asa dele, para não arrumar contenda lá na frente. Exatamente. Ou ele vai unir o grupo. Ou faz um sopão aí, escolhe 2 para lançar. E ajeita os outros tudinho dentro do governo. Eu acho que a gestão do Brandão, esse ano que vem, a gente sabe que foi uma gestão que gastaram muito para eleger o Brandão. Né? Ele tem a sorte de que hoje esteja do lado do presidente eleito, mas eu creio que o ano que vem vai ser um ano de umas trancadas aí. Para tentar botar as coisas no trilho. Botar no trilho. Inclusive, assim, muito emprego que foi dado agora próximo à eleição, a gente sabe que foi dado, né? Vai acabar sendo tirado até março. Tem um rumo danado. Tem um rumo, porque para poder funcionar a coisa tem que... Verdade. Né? A função do emprego foi o quê? Foi arrumar a voto. Já arrumou? Então pronto. Aí agora tchau. Vamos esperar até a eleição. Tu fica aí quietinho, né? E aí vai comendo bandeja de R$1 lá no restaurante popular. Quando chega mais para perto, não arruma outro emprego aí. De 4, 5 meses e pronto. Eu acho que a ligação dele aí, né, com o Zezão e com o Aristeu é muito forte. Sim. Eu acho que... De longa data, na realidade. De longa data, e eu acho que aí vai pender muito pro lado deles. É uma opinião minha, eu acho. Como eu falei, se o Aristeu tiver a margem de oportunidades que foi dada para o pai dele na gestão do Jackson, né? E na época, tu deve lembrar disso, acabou que no segundo mandato da Irene, o Zezão acabou saindo como vice, né? Já ali um acordo para não ter briga, mas ele subiu para o cargo de vice, né? E se o Jackson Lago não tivesse sido colocado de escanteio, de repente ele tinha até sido prefeito, né? Justamente. Então, se a oportunidade bater... Tudo pode acontecer aí, vamos esperar, né? Eu acho que tem muita coisa para rolar ainda, falta 2 anos. Eu acho que agora, a partir de janeiro em diante, vai começar a se movimentar os grupos, aí é um pouco lento, mas vai começar... Né? Muito vamos ver onde é que essas peças aí vão se encaixar. Né? Eu em política eu não duvido de nada, né? Já vi até boi voar já, então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Quem hoje, a gente já viu aí em algumas eleições, quem era inimigo ferreio, do dia para o outro, virou um amigo do coração, um amigo do peito. Quem era amigo virou inimigo. Verdade. Né? E triste quem briga por isso. Zé, teve, na tua opinião, tu se decepcionou com alguém nessa campanha agora que passou para municipal, alguém que estava no grupo que saiu de alguma forma assim, que não era para sair? Não, uma certa traição. Eu acho assim, quando eu chego para ti, vamos supor, você é candidato, eu chego para ti e digo assim, Alan, eu não vou poder te acompanhar aqui por causa disso e disso. Tá? A gente mantém a amizade, obrigado. Fazer um papel como o Aristeu fez com o Juran, por exemplo. Saiu antes. Né? E o Zezão me falou o que foi. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele me falou, e até conversando com o seu Juran disse,
história é essa? É. Pois é. Então, assim, eles agiram feito homem, entendeu? Pois é, o complicado é quando você tem uma pessoa dando um tapinha nas suas costas, né, e o tapinha, diz que o duro não é ser apunhalado pelas costas, o duro é você virar as costas e descobrir quem está lhe apunhalando. Né? Então, muitas pessoas, como eu falei aqui, muita gente que estava na gestão, esteve na gestão, e que por uma questão de comodismo político, que eu acho que você tem que ter hombridade, qualquer coisa do mundo você tem que ter palavra, por uma questão de comodismo político, pularam na hora H ou pularam um pouquinho antes para benefício. Sim. Então, assim, citar nome é meio complicado. Eu tive algumas pessoas que trabalharam comigo, por exemplo, que foram ajudadas, né? E o agradecimento foi virar as costas. E no mesmo dia que estava comigo pela manhã, à noite, estava postando foto de noite, já com outro candidato. O tempo passa, o tempo voa. A poupança Bamerinos acabou, né? Ela até acabou. Continua numa boa, é. E aí o que eu acho graças é que boa parte desse pessoal às vezes não conseguiu, na atual gestão, O destaque que queria. o destaque que queria, ou então pelo menos permanecer no que queria. Então o mundo é assim, o mundo dá um bocado de volta. Citar nomes não é bom. Citar nomes não é bom. Mas assim, a gente sabe, a gente viu muitas situações de pessoas que simplesmente pularam de uma hora para outra por comodismo, a paixão eterna, o amor eterno, e aí quando chegaram lá, o amor tinha acabado e não teve espaço. Então é melhor você, às vezes, perder uma eleição com hombridade E continuar fiel ali no grupo, né? ou fiel aos seus princípios, pelo menos, entendeu? Do que fazer um papel desse. Mas Teve muitos. Teve muitos. me dá só um minutinho aqui. É porque a gente não vai estar realmente falando nomes, mas teve vários. E Zé, Oi, eu vou testar. tu vai testar Tem que testar, cara. Pra gente finalizar, já estamos quase na reta final, mas sim, rapidinho, enquanto tu se arma aí, né? Falar novamente aqui dos nossos patrocinadores, agradecer muito essa turma que aposta na gente, que dá a maior força, né? Agradecer. Só não ofereço porque eu sei que ele não bebe, mas graças a Deus. Graças a Deus eu Já bebeu muito. já fiz muita pintura aí nesse meio. Gente, agradecer imensamente aí o Centro de Óleo, mais uma vez agradecer o Centro de Óleo Dr. Leandro Osterkamp, a Super Lave Lavanderia, DKGs, meu amigo Galego das Baterias. Gente boa. Gente boa, Galego, você liga para ele de madrugada, ele vem tirar do prédio em qualquer lugar. O Galego, só fazer aqui uma ressalva, o Galego é assim, é uma pessoa que ele tem um coração muito bom. O Galego Ele é muito religioso, tem um coração muito bom. Cara Sempre que alguém precisa, ele tá ajudando. Cara diferenciado, o Galego, gente boa. Lojas Noroeste, mandar um abraço aí para a turma das Lojas Noroeste. E a loja Mimos MA Presente. Cara, é uma loja eu conhecia só de passagem. É ali perto da Complast, ali no centro, pertinho onde era a antiga Monopólio. Foi muito lá de madrugada comer galinha caipira. Para curar a ressaca. Para curar a ressaca. Cara, uma lojinha muito bonitinha. Tem de tudo, essas coisinhas de presente. Nessa época de final de ano, você quer presentear os amigos, familiares. Show de bola. Gostei demais de ter conhecido. E hoje é patrocinador da gente. Zé, a caneca é excelente. Hein? A caneca é excelente. A caneca eu gosto de tomar cerveja em caneca de cerâmica porque ela conserva mais a temperatura. É o copo Stanley que já tinha. Eu perdi a prática. Eu não sei, mas. Aqui é o copo Stanley raiz. Zé, política nacional, cara. A gente tava falando de muita doidice aí. O que é que tu tá achando dessas. Tá um moído danado, né? Tá um moído que, como eu te falei, muita gente achando que seria a bola da vez. E aí a bola tá rolando e não estão pegando os carros que achando que fosse pegar. Aqui no Maranhão a gente teve a situação do Flávio Dino, que vai ser conduzido ao cargo de ministro, né? Bora ver até onde
Isso vai ser bom para o Estado, né? Se o atual presidente botar os pés no chão, ele ainda faz uma oposição, Sim. certo? Eu, particularmente, eu espero que o Lula faça uma gestão melhor do que foi, porque ele já passou pelos erros. Sim. Essa esperança que ele conserte. Não é que ele conserte, que ele não faça a mesma merda. Sim, que ele se conserte e não. Porque se você tem uma chance pela segunda vez, como eu falei, o PT foi expurgado da política, e aí ele volta numa eleição muito pareada, e se o cara faz besteira, é porque ele quer. É porque ele tem predisposição para poder fazer besteira. Porque se ele deixar a coisa desandar, você pode colocar como certo, daqui a 4 anos o Bolsonaro volta, ou alguém semelhante a ele. Alguém de direita. Eu achei isso muito doido, tá? Tem muita. E muita confusão, né, bicho? Muito distorcido certas coisas. E sei lá, tá muito doido isso. O país tá. Agora eu não entendi aquela do Flávio Dino. Né? Teve um lance lá, prenderam os índios, prenderam lá o cacique. Aí quando foi 11 horas, eu fico assistindo o Jornal da Jovem Pan até tarde. Vai até meia-noite, eu fico lá assistindo e anunciaram. O Flávio Dino vai entrar ao vivo, fez uma coletiva de imprensa, 11h30. Eu fiquei aqui, eu deitado na minha cama e assistindo no celular. E, cara, ele entrou como se fosse o ministro da Justiça. Eu achei aquilo muito doido. Como que, cara, ele chamou a coletiva de imprensa como se ele fosse. Porque não tá doido isso? A humildade nunca foi o forte, né, dele? Não é muito, né? Sabe muito que nunca foi o forte dele. Mas vamos lá, bora, vamos tentar ver até onde isso aí vai, né? Eu acho que até o final do primeiro ano, daqui a exatamente 12 meses, boa parte das indicações já vão ser trocadas. Tem um rumo danado. Tem, porque. Botou o Haddad aí na. Não, e outra coisa, aí o pessoal. O prefeito de São Paulo. O pessoal fica buscando coisa. Alguém botou que o Alckmin, ele já tinha sido vice-prefeito de uma cidade de. Eu esqueci o nome da cidade, lá em São Paulo. O prefeito morreu e ele assumiu. Aí ele foi vice-governador. Aí já estão criando isso, que é para matar o Lula já. Aí ele foi vice-governador do Covas. Sim, o Covas morre e ele assumiu. E ele agora é vice do Lula. Já estão querendo matar o homem. Então, bom ficar de... Tá vendo o tanto de doidice, se cria muita coisa, a gente não sabe onde é que isso vai parar. Essa polarização que o Brasil está tendo, eu nunca tinha visto na minha vida. Olha que eu acompanho as eleições desde a eleição do Collor de 89. Tinha 13, 14 anos e eu lembro demais do Collor em cima de um monte de arroz estragado no depósito da Cibrazen com a camisa dobrada na altura do pulso, dizendo: minha gente, como é que pode um país desse, com tanta riqueza, o povo passar fome, né? Falando para o povo que o povo queria ouvir, e aí quando assumiu, foi o desastre que foi. Entendeu? Então assim, mas essa situação de polarização como está agora, como teve desde os últimos 4 anos, na verdade eu acho que ela ficou desde 2014, e ela só amadureceu, ela veio amadurecendo, e aí em 2018 veio com a eleição da direita no Brasil. É assim mesmo. Aí, papai. Então, 2014 já teve começou essa polarização. 2018 a direita assume o poder. A gente vai para qualquer grupo de WhatsApp, as pessoas estão brigando por eleição de presidente muito mais do que uma eleição de prefeito. A família, bicho, as famílias se matando. Eu não sei como é que vai ser o Réveillon esse ano e a ceia de Natal. Vai ter, tá todo mundo. Quem é Lula não fala com quem é Bolsonaro e vice-versa. Não, e assim, eu particularmente, eu acabei não votando para nenhum dos dois candidatos, né? E quando você faz um comentário, eu faço um comentário, a pessoa que é Lula acha que você é Bolsonaro. Aí você faz um comentário para uma pessoa que é Bolsonaro e acha que você é Lula. Aí já vem, eu falei: gente, pelo amor de Deus, entenda. Se eu falar mal de um, não quer dizer que eu vote. Não é falar mal. Às vezes, se você fala uma verdade que as pessoas não querem ouvir. Se dói. Se dói. Aí, porque tu é bolsonarista. É complicado, né? É demais.
Outro dia eu botei alguma coisa, não sei se foi de Malagueta. Aí a mulher botou, além do Raimundinho e da Audiolá ser bolsonarista, tu também é? Eu ri que bolei. Vamos puxar aqui. Gente, tem a ver, cara? Vamos puxar aqui que eu lembrei. Aquela situação da doação dos bois. Sim. Rapaz, beleza, a pessoa tem a posição dele, aí que eu digo assim, se você é delegado, promotor, prefeito, vereador, você tem que se comportar como tal. As minhas opiniões pessoais são opiniões pessoais que eu nem sempre posso divulgar ela no ambiente público. Aí, hoje você tem um prefeito que fez um vídeo dizendo que ia doar 22 bois se a eleição fosse pelo menos empatada aqui no município. E aí você tem um governador que é aliado com o Lula e você tem um presidente que é o Lula. Que doidice, né? Porque veio muita coisa para o município nesse ano pelo fato do prefeito ser aliado ao Bolsonaro. E o ano que vem? Como é que vai ser? E o ano de 2024, que é o ano da eleição, que é o ano que começa a separar. Que a gente já conhece aqui, sabe bem que todo o último ano de eleição é a hora que os coices vão sendo dados nas pessoas. Os últimos 6 meses de gestão é a hora em que as pessoas vão pulando os seus candidatos. Há uma tendência, às vezes, para o político ficar sozinho, ficar isolado. Acontece muito. Porque foi uma aposta de risco. Rachou, ficou meio confuso. Foi uma aposta de risco, porque acabou que o governador que foi eleito, aliado do Lula. E o presidente, o Lula. E o senador, que era quem estava dando as cartas, tudo, né? Que hoje... Falando em obra federal, o que foi feito da duplicação da BR? Nada. Porque a história, primeiramente, era uma questão de uns postes equatorial que tinha que tirar, e ali... Não fizeram nada, só melaram lá o chão e... Derrubaram alguns pontos. Eu acho que até que seria uma obra muito boa, mas desde que fizesse de ponta a ponta. Tinha que ser. E aí é umas coisas que acontecem que a gente fica sem entender. Zé, cara, eu encerro por aqui, meu irmão, te agradecendo demais. A gente começou, já tá com a hora e pouco. Deu bom. Deu tempo de gelar a cerveja. Deu tempo de gelar a tua cerveja. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter recebido esse primeiro podcast da gente. E foi muito bacana. Muitíssimo obrigado. Eu espero que as pessoas gostem, né? A gente sabe que vai escutar críticas construtivas e negativas, tem que ter. Tem, né? Sempre. O diferencial é que aqui, ao contrário de algumas pessoas, a gente tem a capacidade de ouvir e discernir uma da outra. A gente tem uns fica doido, eu nem esquento, não. Eu quero que dê audiência, que você assista, esfolhando, xingue, pode fazer o que quiser, eu não esquento, não. E, assim, esse nosso podcast, como vocês puderam observar mais uma vez, a ideia é justamente essa, a gente está no ambiente da casa, da pessoa, do entrevistado, bater aquele papo descontraído e levar um pouquinho de como é essa pessoa para as pessoas de casa. Se bem que toda a cidade a gente conhece. Né? E eu particularmente gosto da cozinha porque eu gosto de cozinhar e gosto de tomar uma cerveja, então meu ambiente preferido é do balcão para cá. Deu certinho. Então toda quinta-feira às 8 da noite a gente vai vir com uma entrevista, com mais um podcast. Quinta ou sexta, né? Toda quinta. Eu mudei para quinta porque era sexta. Só que na sexta agora tem um outro programa que é o resumo da semana lá no Café com Notícias. Pronto. Aí a gente grava lá de manhã, aí de noite vai pro ar. Na quinta... Mande um abraço pra turma lá pro Ronaldo, principalmente. O Ronaldo, nosso amigo. Uma figura. Gente, tchau, até a próxima, Zé. Obrigado. Tchau.